Vamos lá, galera, para mais uma questão de física. Duas partículas de cargas elétricas Q igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Qzinho igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Sendo K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado, a intensidade da força de interação entre elas em newtons é de quanto? Então qual é a ideia? A questão está falando da interação entre duas cargas. Dois corpos carregados, quando estão próximos, eles tendem a fazer força um no outro, tendem a interagir. Quando as cargas têm sinais iguais, tendem a se repelir, e quando as cargas têm sinais opostos, eles se atraem. Que não é o que a questão está avaliando, a questão só está avaliando a intensidade. Para você avaliar isso, o que você tem que reparar? Você tem dois corpos. Tem um corpo carregado com carga Q, que está em um determinado local. E você tem outro corpo carregado, que está distante dele, uma distância conhecida. Esse corpo é o corpo Qzinho. Certo? De acordo com o texto, a carga do Qzão é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. E a carga do Qzinho é 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. A distância que um está do outro, de acordo com o texto, é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E o K representa a constante eletrostática do meio, que, de acordo com a questão, é o vácuo, que vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Essa unidade de medida da constante é importantíssima. Ela representa todas as grandezas envolvidas, basicamente. Então, de acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica de interação entre duas cargas, entre dois corpos carregados, depende dessa constante eletrostática K, do produto entre as cargas que estão interagindo e da distância entre elas ao quadrado. Dessa maneira. Onde a constante eletrostática, sua unidade de medida, é que vai comandar a unidade de medida do resto. Em outras palavras, a força elétrica, para ela obter como resposta em Newton, a distância tem que ser colocada em metro e as cargas têm que estar em coulomb. Essa questão já colocou tudo com as medidas de acordo com a constante, que são as medidas do sistema internacional. Então você não tem que alterar unidade nenhuma, é só você colocar os valores dentro da equação. A constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Qzão tem intensidade de 4 vezes 10 elevado a menos 16 e Qzinho 6 vezes 10 a menos 16. Isso tudo será dividido pela distância entre eles ao quadrado. E essa distância é de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Essa conta tem muita gente que se complica na hora de fazer, então minha dica é você separar os números que não são potência das potências. Então vou colocar esses números que não são potência para frente. Em cima você tem o 9, você tem o 4 e você tem o 6. Embaixo você tem o 3, porém ele está ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. E depois você separa as potências de 10. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 16 novamente, e embaixo você tem o 10 elevado a menos 9 ao quadrado. Você tem uma potência de potência. Nesse caso você repete a base e multiplica os expoentes. Menos 9 vezes 2 dá menos 18. Quando a gente fizer isso, aqui na frente já tem uma coisa que a gente pode simplificar. O 9 ele aparece multiplicando e dividindo. Então sobrou aí na nossa conta 4 vezes 6, que dá 24. Com relação às potências, multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Já a divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então vamos trabalhar com os expoentes ali. Multiplicação são os de cima. 9 mais
menos 16, mais menos 16 novamente. Como o de baixo está dividindo, ele entra com o sinal de menos. Só que ele já é negativo também. Então lembra, multiplicação de potência de mesma base, você soma os expoentes. Na divisão você diminui. Mas lembra que cada um já tem o seu sinal. No final das contas vai sobrar o seguinte, mais com menos dá menos 16. Mesma coisa aqui, mais com menos dá menos 16, só que menos com menos dá mais. E isso daqui vai dar 18. Vamos tentar resolver isso por etapas, né? 9 menos 16 dá menos 7. E menos 16 mais 18 dá mais 2. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Então esse é o seu expoente. Então tua resposta vai ser 24 vezes 10 elevado a menos 5. Não tem alternativa desse jeito, pois todas as alternativas elas estão em notação científica e a nossa resposta não está. Na notação científica, o número à frente da potência ele tem que estar entre 1 e 10. Para isso, você pode movimentar a vírgula até que isso aconteça. Como o número passa de 10, eu tenho que mover com a vírgula para a esquerda. Só que uma vez já basta. Só que cada vez que eu ando com a vírgula para a esquerda no número da frente, no expoente da potência, para eu não mudar o valor, eu tenho que somar uma unidade. Então o que eu vou obter como resposta é o 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então, dentre as alternativas que eu tenho para marcar, que apresenta esse valor em newtons, está na letra B. E esse é o seu gabarito.